Por mais de um ano, um empresário bilionário procurou dia e noite pela sua esposa desaparecida, sem respostas, sem pistas e sem qualquer esperança. Até que um dia, num bairro pobre e silencioso de Lisboa, uma menina olhou para o cartaz que ele segurava e disse algo que o deixou completamente imóvel. Essa mulher mora na minha casa. No começo, ele achou que fosse um engano, mas o que ela disse em seguida mudou tudo. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Ah, e comente aí embaixo de onde está nos assistindo. Adoramos saber. Ricardo Vieira era um homem muito rico, que tinha tudo, mas perdeu o que mais importava para ele. Sua esposa, Helena Vieira, havia desaparecido um ano antes. Isso ocorreu sem qualquer explicação. Ela não deixou bilhete, mensagem, nada. Num dia, ela estava lá, no outro, simplesmente havia sumido. Ricardo sentiu-se perdido e vazio. A sua grande mansão em Cascais parecia fria e silenciosa sem ela. Ele sentia sua falta a cada segundo. Todos os dias ele saía de casa e caminhava pelas ruas de Lisboa com cartazes de Helena. Esses cartazes tinham sua foto e pediam ajuda. Ele esperava que alguém pudesse reconhecê-la ou lhe dar uma pista. Mas durante muitos meses não houve nada. Apenas silêncio. Ninguém a tinha visto. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ricardo não desistiu. Não podia. Helena era sua esposa e ele a amava. Esse amor lhe dava forças para continuar procurando, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele acreditava que talvez um dia algo mudasse. Talvez alguém notasse o cartaz. Talvez alguém se lembrasse dela. Ele não tinha provas, mas ainda assim mantinha a esperança. Um dia, enquanto Ricardo caminhava por uma parte tranquila da cidade, algo diferente aconteceu. Ele entrou num bairro pequeno e esquecido, com ruas de calçada portuguesa vazias e silenciosas. Carregava mais cartazes, como sempre. Parou perto de um muro antigo e começou a colar mais um cartaz com o rosto de Helena. Enquanto trabalhava, uma menina apareceu. Ela se aproximou com olhos curiosos e ficou bem perto. Olhou para o cartaz e depois para Ricardo. Com uma voz calma, disse algo que o deixou em choque. Senhor, essa mulher mora na minha casa. Ricardo não conseguia acreditar. Sentiu-se congelado. O coração começou a bater rápido. Ele se virou lentamente para a menina e pediu que explicasse. Tem certeza? A menina assentiu. Olhou novamente para o cartaz e repetiu. Ela mora comigo e com o meu pai. Ricardo ficou imóvel por um momento. Será que era verdade? Depois de todo esse tempo, Helena estaria realmente ali. Ele se ajoelhou para ficar à altura da menina. Suas mãos tremiam enquanto mostrava novamente o cartaz. Apontou para a foto e perguntou se ela tinha absoluta certeza. A menina olhou com atenção e sorriu. Sim, disse. Ela é boa. Eu chamo ela de mamãe. Ricardo sentiu como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Aquela palavra, mamãe, atingiu-o com força. Helena, sua esposa, não tinha filhos quando desapareceu. Agora aquela menina a chamava de mãe. Nada fazia sentido. Sua mente se encheu de perguntas. Poderia realmente ser Helena estaria viva vivendo com outra família? Ela se lembrava dele, ou teria esquecido tudo sobre sua vida passada? Ricardo não sabia o que pensar, mas uma coisa era clara. Aquilo não era um momento aleatório. Era algo importante. A menina continuou falando. Parecia feliz e não entendia a seriedade das próprias palavras. Disse que a mulher era bondosa, que gostava dela. Mas depois acrescentou algo mais. Disse que às vezes a mulher parecia triste. Disse que às vezes ela ficava confusa, como se tentasse se lembrar de algo que não conseguia. Ricardo ouviu cada palavra com atenção. Esses pequenos detalhes pareciam importantes. Se aquela mulher fosse realmente Helena, então algo tinha acontecido com sua memória. Talvez ela não soubesse quem realmente era. Talvez tivesse esquecido sua vida passada
inclusive seu marido. Isso explicaria por que ela nunca voltou. Ricardo tentou manter a calma, mas por dentro sentia uma mistura de medo e esperança. Seria realmente possível. Durante meses, Ricardo viveu na escuridão. Cada dia era igual ao anterior. Ele acordava, sentia falta de Helena e saía para procurar sem resultados. As pessoas ao seu redor já tinham seguido em frente. Alguns achavam que ela estava morta. Outros lhe diziam para parar de procurar. Mas ele não conseguia. Sentia que ela ainda estava por aí. Só não sabia onde. E agora, uma menina tinha dito algo que mudava tudo. Se fosse verdade, então Helena estava viva. Ela estava numa casa ali perto e talvez pudesse ser encontrada. Ricardo olhou para a menina que ainda sorria. Ela não tinha noção do peso das palavras que acabara de dizer. Para ela, aquilo era simples. Para Ricardo, era o começo de algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. Sentiu esperança. Não um sonho ou uma lembrança, mas esperança real. Suas mãos ainda seguravam o cartaz, mas agora ele parecia mais do que papel. Era uma chave. Uma chave para encontrar a mulher que ele amava. A menina tinha lhe dado mais do que palavras. Ela tinha aberto uma porta. Ricardo levantou-se e fez mais uma pergunta. Ele perguntou onde ficava a casa dela. A menina apontou para o fim da rua em direção a um pequeno prédio silencioso. Os olhos de Ricardo seguiram o dedo dela. Ele não correu. Não chorou. Apenas ficou parado olhando. O lugar parecia normal, mas para ele agora era o lugar mais importante do mundo. Talvez Helena estivesse lá dentro. Talvez estivesse a apenas alguns passos. Ricardo respirou fundo e decidiu que descobriria. Não esperaria mais um dia. Tudo estava prestes a mudar. Enquanto caminhava com a menina em direção à casa, sua mente estava cheia de pensamentos. Ele tentou preparar-se para o que poderia encontrar. Talvez fosse realmente Helena. Talvez ela tivesse agora uma nova vida. Talvez ela nem soubesse quem ele era. Essa ideia doía profundamente, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Ele precisava saber a verdade. Mesmo que fosse dolorosa, seria melhor do que o silêncio. Ele agradeceu à menina pela ajuda. Ela sorriu novamente e caminhou ao seu lado sem medo. Estava feliz em falar sobre a sua mamãe sem imaginar a tempestade que se formava dentro do coração de Ricardo. Ele se perguntou quem era o homem daquela casa. Seria ele quem cuidava de Helena? Teria ajudado ou escondido ela? Havia perguntas demais e nenhuma resposta ainda. Mas Ricardo continuou andando. Ele tinha vivido tempo demais na tristeza. Agora estava pronto para ver com os próprios olhos. Estava pronto para enfrentar o impossível. Ricardo seguiu a menina, que se chamava Sofia, enquanto ela o guiava por ruas estreitas do bairro. O lugar era simples e tranquilo, com prédios antigos e pequenas casas encostadas umas nas outras. Era muito diferente das zonas ricas de Cascais, às quais Ricardo estava acostumado. Ele não disse muito no início. Ainda tentava compreender tudo. Sofia, porém, falava bastante. Contou-lhe sobre a mulher que vivia com ela e com seu pai. Disse que a mulher era muito doce e bondosa. Ajudava em tudo em casa e cuidava dela como uma verdadeira mãe. Mas então Sofia disse algo que chamou a atenção de Ricardo. Contou que às vezes a mulher parecia confusa, como se não soubesse quem era ou de onde tinha vindo. Sofia disse que isso acontecia principalmente quando ela estava sozinha ou quieta. Ela simplesmente ficava sentada olhando para longe, como se tentasse se lembrar de algo. Isso fez Ricardo ficar ainda mais certo de que aquela mulher podia ser Helena. Era exatamente como ele temia. Perda de memória, confusão. Uma nova vida sem passado. Enquanto continuavam caminhando, Sofia contou mais detalhes. Explicou que seu pai tinha encontrado a mulher num dia de chuva. Disse que ela estava ferida e perdida quando ele a viu. Ele não sabia quem ela era, mas a ajudou mesmo assim. Levou-a para casa e cuidou dos ferimentos dela. Desde então ela tinha ficado com eles.
Sofia não sabia muito mais sobre como tudo aconteceu. Era pequena demais na época para entender, mas lembrava-se de que o pai dizia que a mulher não tinha documentos e mal conseguia falar. Quando perguntaram seu nome, ela simplesmente disse Lena. A partir daquele dia, todos a chamaram de Lena. Sofia acreditava que Lena sempre tinha vivido com eles. O pai nunca disse nada diferente. Parecia que todos tinham aceitado aquela história. Mas agora, ouvindo tudo aquilo, Ricardo sentia-se cada vez mais certo de que Lena era, na verdade, Helena. Sua esposa talvez tivesse esquecido tudo, até mesmo seu nome, mas, no fundo, ainda era a mesma pessoa que ele amava. Ricardo sentiu a necessidade de fazer mais perguntas. Queria respostas e esperava que Sofia pudesse ajudar. Perguntou com cuidado se a mulher alguma vez se lembrava de algo do passado. Se falava sobre outros lugares. Se mencionava um homem chamado Ricardo. Sofia balançou a cabeça e disse que não. Explicou que Lena nunca falava de nada antes do dia em que seu pai a encontrou. Não falava da infância, nem de família, nem de amigos. Sofia disse que ela apenas sorria e dizia que não se lembrava. Era como se sua vida tivesse começado naquele dia de chuva. Então Ricardo perguntou novamente sobre o nome dela. Ela alguma vez disse. Helena, ele perguntou. Sofia respondeu que ela sempre dizia apenas Lena. Era o único nome que usava. Esse foi outro sinal. Helena e Lena eram nomes muito próximos. Talvez, ao perder a memória, ela só tivesse conseguido lembrar uma parte do próprio nome. Era um detalhe pequeno, mas para Ricardo significava tudo. Ele conhecia Helena melhor do que qualquer pessoa. Até um sinal mínimo poderia provar que era ela. Querendo mais provas, Ricardo decidiu perguntar sobre algo muito pessoal. Pensou no dia em que Helena desapareceu. Lembrou-se do vestido que ela usava naquele dia. Era um vestido azul comprido com flores brancas. Era o favorito dela, e ele jamais poderia esquecê-lo. Ele descreveu o vestido para Sofia, esperando que ela o reconhecesse. Enquanto ele falava, os olhos de Sofia foram se abrindo lentamente. Ela parecia surpresa e animada. Contou a Ricardo que o vestido de que ele falava parecia exatamente com um que Lena guardava num baú lá em casa. Disse que o vestido nunca era usado, mas que Lena o olhava com frequência. Ela abria o baú, tirava o vestido, e apenas o segurava, ou ficava olhando para ele por muito tempo. Às vezes parecia feliz. Outras vezes parecia triste, mas nunca o vestia. Sofia não sabia por quê. Era apenas algo que Lena fazia de vez em quando. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Aquele vestido, se fosse realmente o mesmo, era a peça final do quebra-cabeça. Tinha de ser ela. Ele tentou manter a calma, mas por dentro estava tomado pela emoção. Tudo o que Sofia contara combinava com a história da sua esposa desaparecida. Desde o comportamento dela ao nome que usava até o passado misterioso do qual nunca falava. E agora, o vestido. Tudo apontava para a mesma verdade. Lena não era apenas uma estranha que havia perdido a memória. Ela era Helena. A sua Helena. Ele sentiu uma mistura forte de felicidade e medo. Era feliz porque talvez finalmente a tivesse encontrado. Mas tinha medo do que aconteceria a seguir. Será que ela o reconheceria? Será que se lembraria da vida que tiveram juntos? Ou agora seria uma pessoa completamente diferente? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa. Estava mais perto da verdade do que jamais estivera. Durante todo esse tempo, ele procurava um sinal. E agora, graças àquela menina, tinha encontrado mais que um sinal. Tinha encontrado esperança e talvez até a chance de trazer sua esposa de volta para casa. Quando chegaram ao fim da rua, Sofia apontou para uma pequena casa antiga. Disse que era ali que morava com o pai e com Lena. Ricardo parou e ficou olhando para a casa durante um bom tempo. Era simples. Tinha um pequeno jardim e algumas flores perto da porta. Ele imaginou Helena, agora chamada Lena, vivendo ali. Imaginou-a sorrindo para Sofia, cozinhando, ajudando nos afazeres. Era uma vida diferente da que eles tinham vivido juntos,
mas ainda assim era ela. Ele se perguntou como ela estaria agora. Será que o cabelo era o mesmo? Será que o sorriso era igual? Tinha tantas perguntas. Não sabia o que esperar quando atravessasse aquela porta, mas estava pronto. Agradeceu a Sofia por tê-lo guiado até ali. Ela sorriu e segurou sua mão. Não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas estava feliz por ajudar. Ricardo respirou fundo. Tinha percorrido um longo caminho para chegar àquele momento. Tudo estava prestes a mudar, e finalmente ele estava pronto para enfrentar isso. Sofia conduziu Ricardo pelos últimos passos até a casa. Era um lugar pequeno com a pintura rachada nas paredes e uma porta que parecia estar ali havia muitos anos. A casa estava silenciosa, e Ricardo podia ouvir apenas alguns pássaros e o som dos próprios passos. Sofia parecia contente por estar de volta. Ela sorriu e caminhou rapidamente segurando a mão dele por um instante antes de soltá-la e correr adiante. Apontou para a porta e disse: "É aqui." Ricardo observou a casa com atenção. Não era o tipo de lugar onde esperaria encontrar sua esposa, mas tudo o que tinha visto e ouvido até então o fazia acreditar que ela realmente estava lá dentro. Seu coração bateu ainda mais rápido. Estava nervoso, mas também preparado. Ele caminhou até a porta e levantou a mão. Por um segundo esperou. Não sabia o que estava prestes a enfrentar. Então bateu uma vez, duas. Esperou novamente. E finalmente a porta se abriu. Um homem apareceu. Era sério, calmo e olhava diretamente para Ricardo. Era Heitor, o pai de Sofia. Ele não sorriu nem falou de imediato. Apenas ficou olhando, esperando que Ricardo dissesse algo. Ricardo não se apresentou como bilionário, nem mencionou de imediato a esposa desaparecida. Em vez disso, manteve tudo simples. Disse que estava procurando alguém e acreditava que essa pessoa poderia estar naquela casa. Antes que Heitor pudesse responder, Sofia correu para dentro gritando alto: "Mamãe, vem aqui!" O coração de Ricardo disparou. Ele estava prestes a vê-la, a sua Helena. Mas no mesmo instante, Heitor alcançou Sofia, segurou-a com firmeza, embora de forma gentil, e disse para ela voltar para dentro. Em seguida, fechou a porta atrás dela e virou-se novamente para Ricardo. Seu rosto havia mudado. Agora era mais frio, mais sério. Ele disse: "Aqui não mora ninguém com esse nome. Está enganado, senhor." Ricardo tentou falar novamente. Perguntou se havia ali alguma mulher com problemas de memória. Não mencionou o nome Helena dessa vez, mas Heitor não se moveu. Limitou-se a repetir: "Precisa ir embora." A menina claramente tinha chamado pela mãe, e tudo o que ela havia contado combinava com o que Ricardo já sabia. Ele tinha certeza de que Helena estava ali dentro. Ele tentou olhar por trás de Heitor, para ver alguma coisa dentro da casa, mas o homem deu um passo à frente, bloqueando completamente a visão. Ricardo insistiu mais uma vez. Dessa vez disse que tinha certeza de que alguém que correspondia à pessoa que ele procurava vivia ali. Não queria confusão. Só precisava saber a verdade. O rosto de Heitor permaneceu rígido. "Não sei de quem está a falar", disse. E depois, sem esperar mais uma palavra, fechou a porta com força. O som da porta batendo ecoou pela rua silenciosa. Ricardo ficou ali parado, incapaz de se mover, olhando para a porta. Ainda sentia a tensão no ar. Colocou a mão sobre a madeira por um instante. Do outro lado, achou ouvir uma respiração pesada, como se alguém também estivesse ali escutando assim como ele. Ricardo não foi embora imediatamente. Sentia-se preso no lugar. Olhou para o andar de cima da casa. Então, algo chamou sua atenção. Atrás de uma cortina, numa das janelas, houve um pequeno movimento. Alguém estava ali. Uma sombra, uma pessoa parada muito quieta, quase invisível. Ricardo olhou com mais atenção e então viu ela. Foram apenas alguns segundos, mas foram suficientes. O rosto dela apareceu atrás da janela, observando-o. O rosto dela era Helena, ou Lena, como agora se chamava. Sua expressão era tranquila, mas os olhos pareciam confusos. Ela não parecia surpresa nem assustada, mas também não havia nenhum sinal de reconhecimento.
Ricardo fixou o olhar esperando que ela reagisse, que lembrasse algo, qualquer coisa, mas ela não reagiu. Apenas ficou ali parada e lentamente afastou-se da janela. A cortina fechou novamente. Ricardo ficou olhando para o vidro, respirando com dificuldade. Seu coração batia depressa. Ele a tinha visto. Ela estava viva. Ela era real. Mas não sabia quem ele era. Ricardo permaneceu diante da casa por mais alguns minutos. Não sabia o que fazer a seguir. Tinha chegado tão longe procurando respostas. E agora a tinha encontrado. Mas não como imaginara. Ela não se lembrava dele. Não correu para a porta. Não houve abraço, nem lágrimas, nem reencontro. Ela o olhou como se ele fosse um estranho. Isso doeu profundamente. Ao mesmo tempo, deu-lhe algo que ele não tinha antes prova. Até aquele momento, ele só tinha suposições e histórias contadas por uma menina. Agora, ele próprio tinha visto Helena. Ela estava ali naquela casa, vivendo uma nova vida, mas sem memória da vida que os dois tinham compartilhado. Ricardo sentiu uma mistura de esperança e dor. Agora sabia que ela não o tinha abandonado voluntariamente. Algo lhe acontecera. Talvez sua memória estivesse danificada. Talvez nem soubesse quem era. Mas uma coisa era certa: ela não tinha desaparecido para sempre. Estava viva e estava perto. Ricardo olhou para a casa uma última vez. Não tentou bater novamente. Não gritou, não chamou pelo nome dela. Não queria causar problemas nem assustar ninguém, especialmente Helena ou Lena, como ela acreditava se chamar. Ele precisava de tempo para pensar. Deu alguns passos para trás e sentou-se num pequeno muro do outro lado da rua. Seus olhos não deixaram a janela onde ela tinha aparecido. Esperou na esperança de vê-la de novo, mas a cortina permaneceu imóvel. A casa estava silenciosa. Lá dentro, Heitor provavelmente já tinha mandado que ela se afastasse da janela. Talvez estivesse tentando protegê-la. Talvez acreditasse realmente que ela era outra pessoa. Ou talvez soubesse de tudo e não quisesse que Ricardo a levasse embora. Ricardo não conhecia toda a verdade ainda. Só sabia o que tinha visto uma mulher com o rosto de Helena vivendo numa casa simples, sem memória do próprio passado. Ele tinha um longo caminho pela frente, mas não desistiria. Não agora. Não depois daquilo. Tudo naquela casa agora parecia um mistério. Por que Heitor escondia a verdade? Por que Helena vivia ali sem lembrar quem era? E por que ela tinha aquele vestido, o mesmo que Sofia mencionara guardado e nunca usado? Ricardo tinha tantas perguntas e nenhuma resposta ainda. Mas uma coisa estava clara em sua mente: aquilo não era o fim. Era o começo de algo novo. Ele sabia onde ela estava agora. Tinha visto o rosto dela, e mesmo que ela não o reconhecesse, ele a reconhecera. Isso bastava por enquanto. Ele voltaria. Encontraria um jeito de chegar até ela, de lembrá-la da vida que tiveram. Talvez levasse tempo. Talvez fosse difícil. Mas Ricardo tinha esperado um ano inteiro sem desistir. Não iria parar agora. Ergueu-se devagar, olhou mais uma vez para a casa e foi embora. Ele voltaria. Ele a tinha visto, e isso mudava tudo. Enquanto isso, Sofia subiu as escadas correndo com lágrimas nos olhos. Seus pezinhos se moviam rápido enquanto ela fugia para o quarto assustada e confusa. A reação brusca do pai a tinha assustado. Ele geralmente era quieto, às vezes rígido, mas nunca tinha puxado ela daquele jeito, nem falado com uma voz tão dura. Ela não entendia por que ele não queria que ela chamasse a mãe até a porta. O homem lá fora parecia bondoso. Ele não gritou. Não agiu de forma estranha. Apenas parecia alguém que realmente precisava ver uma pessoa. O coração de Sofia ficou pesado quando ela abriu a porta do quarto e entrou. Lena estava sentada junto à janela. Estava quieta, olhando para fora com uma expressão pensativa. Sofia correu até ela e abraçou sua cintura. Lena virou a cabeça levemente e sorriu. Mas Sofia percebeu que os olhos dela estavam distantes. Mamãe. Aquele homem. Ele parecia conhecer você, disse Sofia com uma voz suave.
Lena piscou e olhou para ela confusa. Que homem? Perguntou. Sofia explicou tudo a voz tremendo só um pouco. Contou que o homem tinha batido a porta e disse que procurava alguém. Disse que tinha chamado por Lena porque pensou que talvez o homem estivesse à procura dela. Disse que só queria ajudar. E então explicou como o pai a tinha puxado de volta e mandado o homem embora. Ele chorou, acrescentou Sofia. Quando viu o teu cartaz, ele chorou. Lena baixou os olhos. Algo na palavra cartaz chamou sua atenção. Ela não sabia por quê, mas fez seu coração bater mais rápido. Sentiu-se estranha, como se algo distante estivesse tentando alcançá-la. Olhou novamente pela janela, refletindo. Depois de um longo silêncio, falou com uma voz baixa e trêmula. Às vezes eu sonho com um jardim grande, disse devagar. Uma escadaria de mármore e um cheiro forte de perfume. Ela tocou a própria testa como se tentasse recordar mais. Mas não sei porquê. É só uma sensação. Sofia ficou ao lado dela com os olhos muito abertos. Talvez você tenha vivido noutro lugar antes. Sugeriu baixinho. Lena não respondeu de imediato. Desviou o olhar de Sofia e respirou fundo. O quarto estava silencioso, exceto por um pequeno som vindo de fora. Lena sentia-se confusa. Os seus sonhos sempre tinham parecido aleatórios, como pedaços de algo quebrado. Mas agora, depois do que Sofia dissera, eles já não pareciam tão aleatórios. Talvez significassem alguma coisa. Ela voltou-se para Sofia. O teu pai disse que eu sempre vivi aqui, disse suavemente. Ele disse que me encontrou, que eu estava ferida e sem memória. Ele disse que bati com a cabeça. Por isso não consigo lembrar de nada. Sofia sentou-se na cama, ouvindo atentamente. Ela não falou, mas seus olhos não deixavam o rosto de Lena. Lena levantou-se e caminhou lentamente pelo quarto. A mão dela passou pela lateral da cômoda. Ela parou e olhou seu reflexo no espelho. Mas, e se isso não for toda a verdade, disse quase para si mesma. Ela não queria duvidar de Heitor. Ele tinha cuidado dela, mas agora sentia algo novo. Sentia incerteza. Não sabia mais o que era verdade. Voltou para perto da janela e sentou-se novamente. Sua cabeça estava cheia de pensamentos. O jardim dos seus sonhos parecia mais real agora. Ela conseguia vê-lo na mente. Relva verde, flores, paredes brancas altas e o cheiro forte de perfume. Não parecia um sonho. Parecia uma memória, um pedaço de algo perdido. Ela não sabia de onde vinha, mas agora permanecia ali mais forte do que antes. Ela se lembrou do homem de quem Sofia falara um estranho que chorou ao ver o seu rosto. Por que um homem choraria só de vê-la? Por que ele procuraria por alguém que se parecia com ela? Sofia não tinha motivo para mentir. Só queria ajudar. E as palavras dela tinham plantado algo no coração de Lena, uma pergunta, uma dúvida. Ela olhou para as próprias mãos e pensou em tudo o que Heitor lhe contara. Ele disse que ela não tinha passado. Disse que estava sozinha. Mas agora ela não tinha certeza disso. Talvez ela tivesse tido um passado. Talvez tivesse sido apenas esquecido. Lena voltou-se para Sofia e sentou-se ao lado dela. Sofia encostou a cabeça no ombro dela. Você está bem? A menina perguntou. Lena acenou devagar. Eu não sei, respondeu. Tentou sorrir, mas não saiu natural. Os seus pensamentos iam em direções diferentes. Uma parte dela queria acreditar em Heitor. Ele a ajudou. Deu-lhe-se um lar. Disse que ela não tinha mais ninguém, mas outra parte sentia que ela tinha vivido uma vida diferente. Uma vida com jardins perfume. E talvez até aquele homem à porta. Era difícil explicar. Sentia-se como duas pessoas ao mesmo tempo. Uma era Lena, que morava ali naquela casa simples. A outra era alguém diferente. Alguém que tinha um nome, uma família e talvez até amor. Mas ela não sabia quem era essa pessoa. Ela olhou para Sofia novamente e sentiu gratidão.
Seja qual fosse a verdade, ela amava aquela menina. Isso nunca mudaria. Mas agora, ela precisava entender quem realmente era. Lena levantou-se outra vez e caminhou lentamente até o baú no canto do quarto. Abriu-o com cuidado e olhou lá dentro. Ali, dobrado com perfeição, estava o vestido aquele que ela nunca usava. Ela o pegou e segurou nas mãos. Não sabia por que o guardava há tanto tempo. Só não conseguia jogá-lo fora. Toda vez que o via, algo dentro dela se movia. Agora se perguntava se o vestido vinha do seu passado, se era uma parte verdadeira de quem ela tinha sido. Ela apertou o vestido contra o peito e fechou os olhos. O cheiro de perfume voltou a ela, exatamente como nos sonhos. Quase podia ouvir passos sobre o mármore. Quase podia sentir o sol naquele jardim. Não era claro, mas estava lá. Virou-se novamente para a janela, pensando no homem. Talvez ele não fosse apenas um desconhecido. Talvez fizesse parte do seu passado. E talvez o passado dela não estivesse perdido para sempre. Talvez estivesse apenas à espera de ser lembrado. Aquela manhã começou como qualquer outra. A casa estava silenciosa e Sofia tomava o pequeno almoço quando percebeu algo estranho. Heitor, o pai dela, parecia tenso. Não falou muito e ficava olhando para o relógio. Normalmente ele demorava a sair, mas naquele dia estava com pressa. Pegou nas chaves, vestiu o casaco e saiu sem o habitual até logo. Sofia ficou olhando a porta depois que se fechou. Já há dias sentia que algo não estava bem. O pai andava diferente, mais sério que o normal. Não sorria e às vezes entrava no quarto sem sair por muito tempo. A curiosidade de Sofia vinha crescendo. Agora que ele tinha saído, ela sentiu que era o momento certo para descobrir o que ele escondia. Caminhou devagar até o quarto dele. Nunca tinha entrado lá sem permissão. O coração batia rápido, mas mesmo assim, empurrou a porta e entrou. À primeira vista, tudo parecia normal, só uma cama, uma cadeira e uma pequena estante. Mas Sofia não iria parar ali. Começou a procurar nas gavetas. Havia papéis, roupas e alguns livros antigos, mas nada estranho. Depois parou diante da estante. Puxou um dos livros por hábito e algo se mexeu. Ela deu um passo atrás, surpresa. A estante tinha deslizado um pouco para o lado. Não estava presa como as outras. Sofia agarrou-a com as duas mãos e puxou. Atrás dela, havia um pequeno compartimento escondido e dentro dele, algo muito antigo. Era um caderno empoeirado e gasto pelo tempo. Ela abriu e viu páginas cheias de escrita. No começo não entendeu nada, mas à medida que folheava os olhos, foram se arregalando. Havia nomes, datas e números grandes escritos ao lado. Ao lado de alguns nomes, apareciam palavras como desaparecido ou recolhido. Havia também fotografias, pessoas comuns, crianças, mulheres e homens. Pareciam pessoas que se veriam num parque ou na rua. Mas algo estava claramente errado. Por que aqueles nomes e fotos estavam escondidos? O que aquilo tudo significava? Sofia continuou folheando. De repente parou. Bem no meio do caderno, uma foto chamou sua atenção. Uma mulher de cabelo claro sorrindo. Ao lado estava escrito Helena V. E abaixo disso, havia um número riscado com força. Sofia congelou. Aquele rosto. Ela o via todos os dias. Era Lena. As mãos dela começaram a tremer. Não entendia tudo, mas sabia que aquilo era importante. Fechou o caderno depressa e correu para fora do quarto segurando-o com força. Lena estava na outra divisão dobrando roupas. Sofia entrou de repente ofegante e estendeu o caderno na direção dela. Olha, encontrei isto no quarto do pai, disse sem fôlego. Lena levantou o olhar confusa. Sofia abriu o caderno na página da foto dela. Lena ficou a olhar. A boca foi se abrindo devagar e os olhos encheram-se de perplexidade. Sou eu, sussurrou. Este é o meu nome. Ela sentou-se rapidamente com o caderno ainda nas mãos. O coração batia forte. Algo dentro dela tinha começado a despertar. Enquanto Lena encarava o caderno, as mãos tremiam.
Os olhos não deixavam a fotografia. A mente parecia girar. O nome Helena V. ecoava dentro dela como uma chave, abrindo uma porta que estivera fechada durante muito tempo. Ela levou a mão à testa e fechou os olhos. De repente, flashes surgiram. Uma festa com música alta, pessoas com roupas elegantes. Ela mesma a rir. Depois um carro preto brilhante e grande. Ela a entrar nele. E então uma voz, um homem a gritar seu nome. Helena Lena abriu os olhos num sobressalto e respirou fundo. Olhou para Sofia. Ele raptou-me, disse num fio de voz quase um sussurro. As palavras chocaram-na ainda mais que as memórias. Tudo fazia sentido agora. Ela não tinha simplesmente aparecido ali. Não tinha perdido a memória por acaso. Alguém a tinha levado. E esse alguém era Heitor. Ele tinha escondido o passado dela e contado mentiras. Fez-a acreditar que sempre vivera naquela casa. Sofia sentou-se ao lado dela, segurando ainda o caderno. Não entendia todos os números e palavras, mas tinha visto o suficiente para saber que algo muito errado estava a acontecer. Olhou para Lena com cuidado. Achas que o pai te levou por causa do dinheiro? Perguntou baixinho. Lena não sabia o que responder. Olhou de novo para a foto para o número riscado. Talvez, disse ela. Mas por que ele não me devolveu? Sofia pensou por um momento e respondeu em voz baixa. Acho que ele se apaixonou por você. Ele sempre disse que você era a chance dele para uma nova vida. Lena ficou a olhar para ela chocada. O coração ficou pesado. Ela lembrou-se de como Heitor tinha sido bondoso no início, de como a tinha tratado bem. Mas agora tudo parecia diferente. Não era amor, era controlo. Ele tinha tirado a vida dela e dado uma vida falsa. Lena levantou-se devagar. As pernas estavam fracas, mas ela obrigou-se a mover-se. Não podia ficar naquela casa. Tinha de partir. Tinha de descobrir quem realmente era. Olhou em volta do quarto. Tudo parecia diferente agora. Não era o seu lar. Era um lugar onde tinha sido mantida enganada e escondida. Lembrou-se dos sonhos que tinha antes o jardim, as escadas, o perfume. Não eram sonhos. Eram memórias. E agora tinha provas. Ela era Helena V. E alguém lá fora tinha estado à sua procura. Talvez fosse o homem à porta. Talvez fosse o homem da memória, aquele que gritava o seu nome. Ela não sabia ao certo, mas sabia que tinha de descobrir. Olhou para Sofia, que parecia assustada. Faz uma mala pequena, disse Lena. Temos de ir. Sofia assentiu sem fazer perguntas. Confiava em Lena. Sempre confiara. Lena segurou o caderno com força. Era a única pista que tinha. Não sabia para onde ir ou o que aconteceria a seguir. Mas sabia uma coisa: não ficaria ali. Nem mais um minuto. A vida dela tinha sido tirada. Agora ela iria recuperá-la. Um passo de cada vez. Sofia não hesitou. Sabia que tinha de agir rápido. Depois de Lena, agora consciente de que era realmente Helena, dizer que precisavam de partir, uma ideia ainda mais importante surgiu na mente da menina. O homem do cartaz. O homem que chorou ao ver o rosto de Lena. O homem que tinha ido procurá-la. Sofia tinha certeza de que ele era a pessoa que podia ajudar. Então, sem esperar ou se despedir, Sofia saiu da casa e começou a correr pelas ruas. Não levou nada consigo. Os pés moviam-se rápidos apesar do cansaço e do medo. Ela atravessou bairros que nem conhecia bem e segurou com força a página rasgada do caderno com o nome de Helena. O coração batia depressa, mas não era medo. Era esperança. Ela tinha de encontrar aquele homem. Tinha de lhe contar a verdade. Não sabia se ele estaria em casa ou se a ouviria, mas não parou. Correu até ver os portões grandes da mansão. Ali parou por um instante para recuperar o fôlego e depois caminhou até a porta. Quando chegou à entrada, tocou a campainha várias vezes. O mordomo atendeu. Era um homem mais velho, bem vestido e educado, mas rígido. Ele olhou para ela com desconfiança. Posso ajudar? Perguntou.
Sofia levantou o papel e disse rapidamente: É sobre a esposa dele. O mordomo franziu o senho indeciso. Quase fechou a porta, mas Sofia não se mexeu. Por favor, é muito importante, insistiu. Eu sei quem ela é. O mordomo hesitou, depois abriu a porta lentamente e deixou-a entrar. Sofia caminhou pelo corredor amplo, tão diferente da sua casa. Tudo era brilhante e grande. Ela sentia-se pequena fora do lugar, mas não importava. Ela tinha um propósito. Então Richard apareceu no alto das escadas. Quando viu Sofia, os olhos dele arregalaram. Ele lembrou-se dela imediatamente, a menina que tinha dito que a esposa vivia na sua casa. Ele desceu as escadas depressa e ajoelhou-se diante dela. O que aconteceu? Perguntou a voz nervosa. Sofia entregou-lhe a página rasgada e as notas do caderno sem dizer nada. Richard pegou nos papéis com as mãos trêmulas. Viu o nome Helena vir e o número riscado ao lado. Depois leu os nomes, fotografias e montantes escritos no caderno. Ele sentou-se devagar, os olhos presos nas palavras. As mãos tremiam. Lágrimas desciam pelo rosto enquanto lia. Não era mais esperança. Era prova real. A mulher que ele procurara estava viva. E agora, ele sabia o que lhe tinha acontecido. Ela tinha sido levada. Tinha sido escondida. E de algum modo, apesar de toda a dor e confusão, tinha sobrevivido. Ele olhou para Sofia, ainda chorosa, e disse baixinho: Ela está viva. A voz quebrou ao dizer as palavras. Ele sonhou com aquele momento durante tanto tempo. Agora era real, mas também doía profundamente. A ideia de que ela estivera tão perto, vivendo uma vida diferente sem saber quem era quase insuportável. Mas Richard não desmoronou. Abraçou o caderno com força e limpou as lágrimas. Ele sabia o que tinha de fazer. Levantou-se segurando o caderno numa mão e a mão de Sofia na outra. A tristeza não desapareceu, mas agora estava misturada com algo mais forte: determinação. Vamos trazê-la de volta, disse. E vamos parar o que aquele homem está a fazer. Ele não queria vingança. O que importava agora era trazer Helena de volta e garantir que mais ninguém passaria pelo mesmo. Richard olhou para Sofia e sorriu. Foste corajosa, disse ele. Ajudaste-a. Ajudaste-me. Sofia sentiu orgulho, mas continuava preocupada com Lena. Ela está assustada, disse baixinho. Quer ir embora, mas acho que não sabe para onde ir. Richard acenou. Vamos até ela, disse. Hoje à noite. Ele não esperou por mais nada. Pediu ao mordomo que preparasse o carro. Fez a mala depressa, levando apenas o essencial. Não havia tempo a perder. Ele tinha procurado durante tempo demais. Agora que finalmente tinha a oportunidade de trazê-la para casa, não ia desperdiçá-la. Estava pronto para fazer o que fosse preciso. Naquela noite, as luzes da mansão ficaram acesas. Richard e Sofia partiram num dos carros. O motorista seguiu cuidadosamente as instruções dele. Sofia guiava-os o melhor que podia, explicando por onde ir mesmo com as ruas escuras e silenciosas. Ela estava cansada, mas manteve-se acordada o tempo todo. Richard, sentado ao lado dela, olhava pela janela enquanto segurava o caderno nas mãos. Pensava em tudo no desaparecimento de Helena nos cartazes no dia em que Sofia lhe contara sobre a mulher que vivia na sua casa. Pensou no olhar dela através da janela. Ela não se lembrava dele. Mas talvez lembrasse. Talvez vê-lo novamente, estar perto dele, trouxesse algo de volta. E mesmo que não trouxesse, ele ficaria ao lado dela. Sempre a amara. Isso nunca tinha mudado. Sofia olhou para ele e perguntou: Achas que ela vai ficar bem? Richard olhou-a e acenou. Vamos garantir isso, respondeu. A voz agora era firme. Ele já não estava apenas a ter esperança. Estava a agir. O carro avançou pelas ruas escuras até chegarem ao bairro silencioso onde Sofia vivia. Ela apontou a casa à mesma onde Richard estivera antes. Tudo parecia quieto. Nenhuma luz acesa. Richard ficou algum tempo a olhar para a casa. Lembrou-se da porta a fechar na sua cara, da sombra na janela. Agora sabia que aquela sombra
Era Helena, a mulher que ele procurara durante todo aquele tempo. Respirou fundo e saiu do carro com Sofia logo atrás. Aproximaram-se devagar da casa. Richard não bateu de imediato. Ficou ali parado pensando em tudo o que o tinha trazido até aquele momento. Não estava com medo. Estava pronto. Olhou para Sofia, que lhe deu um pequeno aceno. Então, levantou a mão e bateu à porta. Desta vez, ele não sairia dali sem ela. Tinha ido longe demais. Ela estava viva. Tinha sofrido demais. Agora era o momento de levá-la para casa, ajudar a recuperar a vida que lhe tinha sido tirada. Richard e Sofia chegaram à casa de Heitor já tarde. A rua estava escura e a casa sem qualquer luz. Tudo silencioso. Richard desta vez não bateu. Com a ajuda de Sofia, encontrou uma maneira de abrir a porta sem fazer barulho. Entraram devagar, com passos cuidadosos. Ele não queria assustar ninguém, principalmente Helena. Não falaram. A casa estava igual, pequena, simples, silenciosa. Sofia apontou o quarto onde Lena dormia. Richard caminhou até lá com passos lentos, nervoso, mas cheio de esperança. Empurrou a porta suavemente e viu-a deitada tranquila, de olhos fechados. Ficou parado por um momento, apenas olhando para ela, incapaz de falar. Depois, numa voz baixa, disse o nome que guardara no coração durante tanto tempo: Helena. Os olhos dela abriram-se devagar. Piscou algumas vezes, confusa. Depois olhou para ele. Não gritou, não fugiu. Só olhou. Houve um silêncio que pareceu eterno. Então algo nos olhos dela mudou e ela sussurrou: Acho que te conheço. Ele não a pressionou, não fez perguntas. Apenas segurou a mão dela. Os olhos encheram-se de lágrimas. Tinha esperado tanto por aquele momento. Helena sentou-se devagar. Ainda parecia insegura, mas não afastou a mão. Tu conheces-me, murmurou. Pareces familiar. Richard acenou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. És minha esposa? Disse baixinho. És a Helena. Ela não respondeu de imediato, mas também não negou. Os olhos permaneceram fixos nos dele, e havia ali algo mais do que confusão. Havia reconhecimento. Richard puxou-a para um abraço, lento, suave. Helena não resistiu. Depois de um momento, abraçou-o de volta. Os dois choraram, apertando-se um ao outro. Sofia observava da porta sorrindo. Mas antes de alguém dizer qualquer coisa, uma voz forte ecoou atrás deles. O que é que se passa aqui? Era Heitor. Tinha acabado de chegar. O rosto contorcido de raiva ao ver Richard assegurar Helena. E atrás dele, outro homem entrou no quarto. Richard nunca tinha visto aquele homem antes. Heitor não perdeu tempo. Afasta-te dela, gritou. Ele parecia furioso. O outro homem ao lado dele também tinha um ar sério, como se não estivesse ali por acaso. Richard levantou-se rapidamente e colocou-se à frente de Helena, protegendo-a. Ela não te pertence, disse Richard. Mentiste para ela. Raptaste-a. O desconhecido avançou um passo, mas Richard manteve-se firme. A tensão aumentou. As mãos de Heitor tremiam. Eu não queria o dinheiro, gritou. Ela era minha. Eu amava-a. A raiva na sua voz encheu o quarto. Richard não respondeu. A única preocupação dele era manter Helena e Sofia seguras. De repente, a luta começou. O homem que vinha com o Heitor tentou empurrar Richard. Richard reagiu imediatamente. A luta foi curta, mas intensa. Sofia correu para fora do quarto gritando por ajuda. Ela sabia o que fazer. Richard tinha dito antes que já tinham chamado a polícia por precaução. A menina correu para a rua, a voz ecoando. Lá dentro, os gritos de Heitor continuavam. Ela era a minha oportunidade, vocês não entendem. Mas tudo estava a desmoronar à volta dele. O som das sirenes aproximou-se depressa. Luzes azuis iluminaram a rua. Os agentes entraram na casa rapidamente com ordens claras. Heitor tentou fugir, mas não chegou longe. O outro homem não resistiu. Em poucos minutos, ambos estavam cercados e detidos. Heitor gritava sem parar. Eu não lhe fiz mal. Eu amava-a.
Ela estava melhor aqui, mas ninguém o ouviu. A verdade já tinha vindo à tona. Helena, agora reconhecendo quem era, sentou-se na cama sem se mexer, com os braços apertados à volta de Sofia, que tinha regressado após a chegada da polícia. Helena estava silenciosa, mas o seu rosto dizia tudo. Já não estava confusa. Estava chocada, triste, e ainda a tentar compreender o que tinha acontecido. Mas no fundo ela sabia a verdade, tinha sido levada. Tinha vivido uma vida que não era real, mas sobreviveu. E agora já não estava sozinha. Richard sentou-se ao lado dela, colocando a mão suavemente sobre o ombro dela. Ela olhou para ele e acenou. O pesadelo que lhe tinha roubado o passado finalmente tinha acabado. Os policiais percorreram a casa fazendo perguntas, recolhendo provas. Richard mostrou o caderno, as fotografias e os nomes lá anotados. Os agentes trabalharam tudo de forma rápida e profissional. Perguntaram a Helena se precisava de ajuda médica, mas ela disse que não. Apertou Sofia contra si e não a largou. Richard explicou tudo enquanto os agentes levavam o Heitor e o cúmplice. O momento era pesado, mas também havia alívio. Helena olhou para o quarto que um dia pensou ser sua casa. Agora parecia estranho. Agora ela via aquilo como realmente era, um lugar onde tinha sido mantida, onde a vida verdadeira tinha sido escondida dela. Sofia ficou ao lado dela o tempo todo. A menina não dizia muito. Estava cansada, assustada, mas segura. Richard prometeu às duas que tudo ficaria bem agora. Disse que iria ajudá-las a recomeçar. Helena não sabia exatamente o que isso significava, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível. Talvez pudesse começar de novo. Quando a noite passou e a polícia se foi embora, a casa voltou ao silêncio. Richard ajudou Helena e Sofia a juntar algumas coisas. Ele não as pressionou para falar. Simplesmente ficou com elas calmo, paciente. Saíram juntos da casa caminhando devagar. Helena olhou para trás apenas uma vez. Ficou a encarar a porta, lembrando-se dos anos ali vividos, sem saber quem era. Depois, virou-se e continuou a andar. Richard abriu a porta do carro e ajudou-a a entrar. Sofia sentou-se ao lado dela. Ninguém falou durante o trajeto, mas não era necessário. Tudo tinha mudado. Helena recostou a cabeça e fechou os olhos. Estava cansada, mas não com medo. Agora estava segura. Richard olhou para ela e sussurrou: "Vamos viver isto um dia de cada vez." Helena não respondeu, mas uma lágrima desceu lentamente pelo seu rosto. Não era de dor. Era algo novo, talvez paz, talvez esperança, talvez o início de lembrar quem realmente era. E por agora, isso bastava. Quando chegaram à mansão, Richard ajudou Lena a sair do carro com cuidado. Sofia segurou-lhe a mão sempre perto. Tudo parecia grande e estranho para Lena. A casa era bonita e cheia de luz, mas o que realmente a tocou não foi o tamanho. Foi a sensação de ser bem-vinda, de estar segura. Richard conduziu-a para dentro sem pressa. Não esperava que ela se lembrasse de tudo de imediato. Só queria que ela se sentisse acolhida. As pessoas da casa cumprimentaram-na com gentileza. Ninguém fez perguntas difíceis. Sofia mostrou-lhe entre os quartos, chamando-a de mamãe sem hesitar. Lena respondeu com um sorriso suave e abraçou-a. Ela não se sentia confusa com aquilo. De alguma forma parecia certo. Mesmo que ainda não se lembrasse de todos os detalhes do passado, conseguia sentir a ligação. E por agora, isso bastava. Richard ficou sempre perto dela, oferecendo apoio silencioso. Ela já não se sentia sozinha. Sentia que aquele podia ser um novo começo, e esse pensamento trazia-lhe paz. Com o passar dos dias, Lena começou a relaxar mais. Já não tinha medo como antes. Conseguia dormir a noite inteira sem acordar em pânico. Richard dava-lhe espaço quando ela precisava, e sentava-se ao lado dela quando queria companhia. Não tentaram apressar nada. Ninguém exigiu que ela se lembrasse de tudo de uma vez. Ainda assim, pouco a pouco, fragmentos começaram a regressar. Às vezes, ao ver um quadro ou ouvir um som, algo dentro dela se movia.
Lembrava-se de pedaços de conversas, da sensação de certos lugares, do cheiro do perfume que usava. Por vezes chorava e Richard segurava-lhe a mão. Outras vezes ria baixinho, surpreendida por uma memória feliz. Sofia continuava sempre ao lado dela. Fazia perguntas de vez em quando, mas não muitas. Ela só queria estar perto de Lena. E Lena sentia o mesmo. Quando Sofia a chamava de mamãe, Lena respondia sem hesitar. Não era forçado. Parecia natural. Ela não precisava de todas as memórias para sentir aquele amor. Era real no presente, mesmo que o passado ainda estivesse a recompor-se. Mas nem tudo era fácil. Muitas vezes, Lena sentia uma tristeza profunda ao pensar nos anos que tinha perdido. Na vida que não era verdadeira, construída sobre mentiras. Perguntava-se como teria sido se nunca tivesse desaparecido. Havia momentos em que a dor era pesada. Richard entendia. Um dia sentou-se com ela e abriu o caderno que Sofia tinha encontrado. Mostrou-lhe as outras páginas, os nomes, as fotos, as anotações. Havia outras pessoas como ela que tinham sido levadas. Algumas ainda estavam desaparecidas. Outras não tiveram a mesma sorte. Lena observou aqueles rostos e sentiu o estômago revirar-se. Percebeu que não era a única. O que lhe acontecera tinha acontecido a outros também. Richard explicou tudo o que havia descoberto. Não escondeu nada. Doía ouvir, mas ela agradeceu a honestidade. Pelo menos agora podia ver o quadro completo. A dor não era só dela. Era dividida por muitos, e isso tornava tudo ainda mais real. Sofia ficou em silêncio ao rever o caderno. Ficou ao lado de Lena sem falar de imediato. Os seus olhos percorriam as páginas, detendo-se em nomes e fotografias. Era difícil para ela. Acreditara que o pai era um homem bom. Ele cuidara dela, dera-lhe um lar, chamara-lhe filha. Mas agora ela sabia que ele tinha escondido coisas grandes. Lena olhou para ela e puxou-a suavemente para um abraço. Finalmente Sofia falou num sussurro. Eu ainda o amo. Mas agora sei que ele estava errado. A voz não tremia, mas os olhos estavam cheios de tristeza. Lena acariciou-lhe o cabelo, reconfortando-a. Não disse muito, apenas: eu sei. Ela sabia que os sentimentos de Sofia eram complicados. O amor não desaparece só porque a verdade aparece. Sofia tinha vivido a vida inteira chamando Heitor de pai. E agora precisava de aceitar que ele tinha feito coisas terríveis. Lena não lhe disse para esquecê-lo. Apenas ficou ali, deixando-a sentir-se segura para dizer o que estava no coração. Com o tempo, a mansão começou a parecer um lar. Lena encontrou um ritmo. Ainda não tinha todas as memórias, mas já não se sentia perdida. Tinha pessoas que se importavam com ela, que queriam que ela sarasse ao seu próprio ritmo. Ela passeava no jardim com Sofia, ajudava a preparar pequenas refeições e sentava-se com Richard nas noites tranquilas. Às vezes conversavam, partilhavam memórias. Outras vezes apenas ficavam em silêncio. Era pacífico. Lena também começou a escrever. Era a forma dela de organizar as memórias que voltavam e os sentimentos que ainda eram confusos. Não tentava resolver tudo de uma vez. Concentrava-se em pequenos passos. Sofia voltou a desenhar. Os desenhos eram simples, mas cheios de carinho. Imagens dela com Lena, às vezes com Richard também. Não era perfeito, mas era real. A nova vida delas estava a ser construída sobre a verdade, e isso tornava tudo mais forte. As mentiras tinham desaparecido. O que restava era algo honesto, algo que podia crescer. Numa noite, Lena sentou-se junto à janela, olhando para fora. Sofia já dormia. Richard lia um livro perto dela. A casa estava calma. Ela pensou em tudo o que tinham passado. Pensou no medo, na confusão, na dor. Mas também pensou na voz de Sofia, na paciência de Richard e naquela sensação inesperada de finalmente voltar para casa. Ela não sabia se algum dia recuperaria todas as memórias. Algumas talvez ficassem perdidas para sempre. Mas agora, ela sabia quem era. Ela não era apenas alguém que tinha sido levada. Era alguém que tinha sobrevivido, alguém que tinha encontrado o amor novamente. Richard levantou os olhos do livro
e encontrou o olhar dela. Não disse nada. Não precisava. Lena sorriu suavemente. Já não se sentia quebrada. Já não se sentia presa a uma mentira. Ela tinha encontrado o seu lugar de novo, não apenas lembrando o passado, mas escolhendo o presente. E a cada dia que passava, sentia-se um pouco mais forte, um pouco mais corajosa. A casa já não era um lugar de perguntas. Era um lugar de cura de força silenciosa e de novos começos. Meses se passaram depois de tudo. A vida começou a ganhar um novo ritmo. O processo judicial avançou e Heitor foi considerado culpado. Foi condenado pelo que tinha feito não apenas a Lena, mas aos outros também. O caderno mostrou a verdade e a polícia encontrou ainda mais provas. Foi difícil para Sofia ouvir tudo, mas ela entendeu que a justiça precisava ser feita. Richard ficou ao lado dela o tempo todo. Ele prometera protegê-la e cumpriu. Enquanto o processo continuava, Sofia ficou sob a guarda temporária de Richard. Ela não tinha outra família e ninguém apareceu para reclamá-la. Richard cuidou dela como um pai. Garantiu que estivesse segura que fosse à escola e que tivesse tudo o que precisava. Lena também estava sempre por perto. Ainda estava a recuperar, lembrando-se de forma lenta, mas estava presente. Conversava com Sofia, ajudava com os trabalhos da escola e deitava-a todas as noites. Eles viviam como uma família, mesmo sem chamarem isso de família ainda. Com o passar das semanas, Lena começou a recuperar mais memórias. Algumas voltavam com clareza, outras ainda permaneciam enevoadas. Mas ela já não deixava as partes perdidas controlarem sua vida. Em vez de perseguir cada fragmento, decidiu focar no que estava diante dela. Ela tinha uma nova casa, uma casa verdadeira. Tinha Richard que a tratava com paciência e gentileza. Ele nunca a pressionou para ser alguém que ela ainda não se lembrava de ser. E tinha Sofia que já fazia parte do seu coração. As memórias do passado não desapareceram, mas deixaram de comandá-la. Às vezes, Lena sentava-se silenciosamente, pensando na vida que tinha antes de ser levada. Mas agora, quando pensava em casa, pensava no presente, as risadas no pequeno almoço, as tardes tranquilas no jardim, as noites silenciosas em que todos ficavam juntos. A dor não desapareceu, mas já não tinha o poder de destruí-la. Ela estava para aprender a viver de novo. Uma manhã, Richard recebeu a aprovação final para solicitar a custódia total de Sofia. Sentou-se com Lena e contou-lhe. Perguntou o que ela achava. Lena não precisou pensar muito. Ela já via Sofia como parte da sua vida. Ela cuidava dela desde o dia em que fugiram da casa de Heitor. Amava-a e queria o melhor para ela. Sofia a tinha salvo de muitas maneiras. A honestidade da menina, a confiança, os pequenos gestos de amor. Tudo isso tinha ajudado Lena a ver-se com clareza outra vez. Então Lena disse a Richard que ele devia seguir em frente com o pedido. Vamos criá-la juntos, disse ela. Richard sorriu. Tu já és parte disso. Sofia também. Lena sorriu de volta. Não havia dúvida no seu coração. Nessa noite ela contou a Sofia o plano. A menina ouviu em silêncio. E então abriu um sorriso grande e luminoso. Atirou-se aos braços deles e abraçou os dois com força. Eu sempre quis isto, disse. Sempre quis uma família assim. A mansão que um dia fora silenciosa e cheia de tristeza, agora tinha calor. Já não parecia um museu. Parecia vivida. Parecia um lar. Os desenhos de Sofia estavam colados no frigorífico. A mochila dela ficava sempre perto da porta da frente. Lena tinha começado a plantar flores no jardim. Não tinha um motivo especial. Apenas gostava de vê-las crescer. Richard muitas vezes juntava-se a ela mesmo sem saber muito sobre jardinagem. Ele gostava de estar ao lado dela. Aos fins de semana, os três cozinhavam juntos, experimentavam receitas novas, ou sentavam-se no sofá a ver filmes antigos. Não precisavam de lugares especiais nem de grandes aventuras. Estar juntos era suficiente.
Havia momentos de silêncio também, mas não o silêncio pesado de antes. Era um silêncio confortável. Um silêncio que dizia: estamos seguros, somos queridos. Mesmo com toda a dor do passado, a casa tinha se tornado um lugar de paz. Ainda havia cura a fazer, mas estavam a fazê-la juntos. Numa tarde, enquanto estavam sentados no jardim, Richard olhou para Lena. O sol brilhava e Sofia brincava ali perto. Lena sorria para algo que Sofia tinha dito. Richard aproximou-se um pouco e disse baixinho: sabes, nós nunca planeamos nada disto, mas agora não consigo imaginar a vida sem isto. Lena olhou para ele pensando em tudo que tinha mudado. Ela tinha passado de uma pessoa desaparecida, assustada e confusa, para alguém com um lar, uma criança, e alguém que se importava profundamente com ela. Pensou em todos os momentos que os trouxeram até ali, o medo à verdade, as escolhas que fizeram. Tens razão, disse ela. Nós não planeamos, mas agora parece certo. Richard acenou. Depois acrescentou: tu já fazes parte disto. E a Sofia também. Lena demorou um instante e depois sorriu. Então vamos fazer disto uma família. Não foi um momento dramático. Não houve celebração. Foi apenas um acordo silencioso, mas que significava tudo. Eles não eram apenas pessoas a viver sob o mesmo teto. Estavam a escolher permanecer juntos. E essa escolha tornava-os uma família. Sofia ouviu e correu até eles. Tinha escutado o que Lena disse. Sem dizer nada, abraçou-os com força. Richard envolveu as duas nos braços e Lena apertou-as contra si. Ninguém falou por um tempo. Não era necessário. O jardim, que antes tinha sido um lugar de silêncio, agora guardava outro tipo de som. Risos. Não altos, não forçados, mas naturais, verdadeiros. Riram de algo que Sofia disse e depois de algo que Richard acrescentou. Ficaram ali sentados, falando, sorrindo, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. O passado ainda existia. Eles não o tinham esquecido. Mas agora, estavam a escolher o que vinha a seguir. Lena já não se sentia perdida. Richard já não se sentia sozinho. E Sofia, que um dia vivera com medo, agora tinha um lugar onde se sentia segura e amada. Eles tinham vindo de algo quebrado, mas construíram algo forte. A família deles não começou de forma perfeita, mas cresceu com verdade, coragem e cuidado. E naquele jardim, permitiram-se sentir algo simples, mas poderoso. Felicidade. O dia da audiência de adoção chegou calmo, mas cheio de significado. Richard, Lena e Sofia chegaram cedo. Sentaram-se juntos na sala de espera, quietos, mas próximos. A sala era simples, com paredes brancas e cadeiras alinhadas. Sofia segurava a mão de Lena e Lena segurava a de Richard. Não precisavam dizer nada. Richard já tinha passado por todas as etapas legais, formulários, reuniões e entrevistas. Ele fez tudo não porque precisava, mas porque queria. Ele amava Sofia como se fosse sua filha. Lena apoiou-o em tudo. Ela já tinha acolhido Sofia no coração. Tinham construído algo real, algo que parecia uma verdadeira família. O tribunal era apenas a última parte e tornaria oficial o que eles já sabiam ser verdade. Quando a juíza chamou os nomes, levantaram-se juntos e entraram na sala de audiências lado a lado. Sofia parecia um pouco nervosa, mas também animada. Lá dentro tudo estava silencioso. A juíza sentou-se à mesa folheando os documentos. Ela sorriu gentilmente para os três. Richard e Lena ficaram atrás de Sofia mostrando apoio. A juíza fez algumas perguntas simples, nomes e idades, e confirmação de que Richard pedia a custódia legal de Sofia. Então veio o momento importante. A juíza olhou para Sofia e perguntou: queres manter o teu apelido ou queres mudá-lo? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Sofia virou a cabeça para Richard. Depois olhou para Lena. Não precisou de tempo para pensar. Com uma voz clara e firme, ela disse: quero o deles. Agora somos uma família. As palavras encheram a sala.
Richard sentiu lágrimas descerem imediatamente. Tentou limpá-las, mas mais caíram. Lena também chorou, pousando a mão no ombro de Sofia. Não houve silêncio depois disso. A juíza sorriu e por um instante parecia que o tempo tinha parado. Numa frase simples, Sofia tinha dito tudo o que importava. A juíza acenou e concluiu os passos finais. Assinou os documentos e confirmou oficialmente Sofia era agora legalmente adotada. Ela tinha o apelido de Richard e o de Lena também. O que começou em medo e confusão tinha terminado em amor e segurança. No momento em que a juíza assinou o último papel, algo mudou no ar. Não foi barulhento ou dramático. Foi silencioso, mas poderoso. Richard olhou para o documento e sorriu chorando. Lena inclinou-se e abraçou Sofia com força. Sofia abraçou-a de volta e depois puxou Richard para perto. Os três ficaram assim abraçados, unidos. Não importava o que tinham passado. O que importava era o que tinham agora. Uma verdadeira família construída não pelo sangue, mas pela confiança, pelo cuidado e pelas segundas oportunidades. Sofia tinha feito uma escolha. E ao fazê-la, uniu-os de uma forma nova. Era muito mais do que um momento legal. Era o começo oficial do resto das suas vidas juntos. Foi o encerramento de um capítulo difícil e o começo de um novo. Lena pensou em tudo o que as tinha levado até aquele momento. Lembrou-se de como se sentira confusa, perdida, sem saber o seu nome ou o seu passado. Um dia, ela tinha sido Helena, alguém que desapareceu, alguém arrancada da própria vida. Mas com o tempo, ela mudou. Não apenas porque a memória começou a regressar, mas porque ela construiu algo novo. Ela tornou-se Lena. Não apenas uma mulher que sobreviveu, mas uma mulher que voltou a viver. Já não tinha medo. Já não era uma pessoa desaparecida. Era uma mãe, uma companheira, alguém importante para os outros. Ao ver o sorriso de Sofia, Lena sentiu-se completa. A sua vida tinha estado partida, mas agora estava inteira de outra forma. Richard ajudara a curar-se, mas foi Sofia quem acendeu a chama que aproximou todos eles. A menina que um dia disse: "Ela vive na minha casa", tinha mudado as suas vidas. Lena guardou essa verdade no coração. O passado seria sempre parte dela, mas já não a controlava. Ela escolheu viver no presente. Richard sentia algo semelhante. Ele fora um homem mergulhado na tristeza. Perder Helena tinha-o destruído. Durante muito tempo viveu com dor, procurando algo que não sabia se iria encontrar. Mas então, conheceu Sofia, uma menina pequena de olhos grandes e coração corajoso. Ela apontou para um cartaz e disse algo que ele jamais esqueceria. Ela iniciou uma jornada que os trouxe até ali. Agora de pé num tribunal com aquela mesma menina nos braços, ele sentia algo novo, sentia propósito, sentia esperança. Ele já não era apenas um homem à procura de um amor perdido. Era um pai. Tinha alguém para proteger alguém, para orientar alguém para amar. E Lena estava ao seu lado. Não uma memória, mas uma mulher viva, forte, inteira. Juntos construíram algo que realmente importava. Não perfeito, mas real. E isso era mais do que suficiente. Richard olhou para Sofia e para Lena e voltou a sorrir. Não precisava de mais nada. Tinha encontrado aquilo que procurava. Fora do tribunal, o dia seguia como qualquer outro. Pessoas passavam carros, iam e vinham. O mundo continuava a girar. Mas para Richard, Lena e Sofia, tudo era diferente agora. Os documentos estavam assinados. Os nomes tinham mudado. Mas acima de tudo, os sentimentos eram fortes e verdadeiros. Saíram de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. No jardim de casa, o riso voltou. O lugar que antes era silencioso, agora parecia vivo. Sofia brincava. Lena sorria e Richard observava com o coração cheio. A família que formaram não veio do sangue. Veio da confiança, da bondade, da coragem de continuar. Um nome perdido tinha sido encontrado novamente, não só no papel, mas no coração. Lena já não era apenas alguém do passado.
Era alguém do presente forte e amorosa. Sofia não era apenas uma menina que precisava de ajuda. Era a menina que tinha ajudado a todos. E Richard não era apenas um homem que perdeu tudo. Era um homem que recuperou tudo de uma forma nova e bonita. Finalmente chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz por teres ficado até aqui. Muito obrigado por assistires. Comenta embaixo o que achaste e qual foi a melhor ou a pior parte. Não te esqueças de subscrever. Até a próxima.